Capítulo 5 de Marcos, e nós vimos no capítulo 4 que o Senhor ensinou sobre o seu reino através de parábolas. Aqueles que não viram as mensagens anteriores, ouça lá no canal da igreja, no YouTube, porque é muito importante você, para acompanhar os capítulos sequenciais, você entender por que Marcos registra aquelas parábolas sobre o reino, a implantação do reino. A parábola do semeador, que diz que o semeador semeia, o homem tem que agir com essa palavra, receber essa palavra. A parábola da candeia, que aquele que recebe a palavra tem que iluminar. Aquela parábola da semente, que o semeador semeia, ele não sabe por que a semente cresce, ou Deus que dá o crescimento. A parábola da semente de mostarda, aquela árvore que vai receber as pessoas do reino. Então essas coisas todas, elas estão interligadas. E aí, depois dele ele colocar essas parábolas, Jesus ele vai atravessar o mar da Galileia, ou o grande lago da Galileia, e vai em direção à terra dos Gerazenos. É do outro lado, e ele vai para a terra dos Gerazenos, uma região pagã, uma região que não era região do povo judeu, gentílica. Então ele vai para essa região. Na travessia, vocês viram semana passada, que eles enfrentam aquela tempestade e Jesus dormia na popa do barco. Ele simplesmente dormia e os discípulos ficaram desesperados, como nós falamos aqui, desafiaram e até criticaram Jesus ao dizer que Jesus não estava se importando com a morte deles. Eles criticam Jesus. Jesus simplesmente não diz nada a eles, só que depois ele fala com eles sobre a questão da fé deles, mas ele cala o mar, ele faz com que o mar e o vento parem. Os discípulos ficaram apavorados com aquilo, mas essa parábola, essa passagem agora não é mais uma parábola, é um acontecimento. Jesus está mostrando que ele que veio implantar o seu reino, ele é um rei que domina sobre a natureza. É isso que ele aparece. Agora Jesus já chega na terra dos Gerazenos. Aí nós estamos aí no capítulo 5, a partir do versículo 1, e você vai acompanhar, você acompanha essa leitura, porque até aqui o pano de fundo é esse. Mas aí começa assim: entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: quem é o teu nome? Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se desse despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Até aqui. Semana que vem nós continuamos. Meus irmãos,
Jesus agora está na terra dos Gerazenos, região de Decápolis. Essa região possuía ali por perto 10 cidades. Depois nós vamos ver mais na frente, a partir da próxima mensagem, sobre essas 10 cidades. E quando ele chega nessa região, veio ao encontro dele um homem possesso de espírito imundo. O nome aqui, espírito imundo, é o nome que está aqui no texto, mas você sabe que a Bíblia está se referindo àqueles anjos decaídos, ou se você quiser colocar os nomes populares, não populares, mas também bíblicos, diabo, demônios, nome que você quiser dar. Marcos vai descrever como espíritos imundos, nós vamos manter mais dentro desse termo. Mas é a mesma coisa, são os anjos decaídos, aqueles que caíram, e Jesus ele entra, chega nesse lugar, e Marcos faz questão de descrever de forma muito detalhada a situação deste homem, como que ele se encontrava. Em Mateus, esse mesmo texto está registrado que eram 2 homens, Marcos registra como um, Mateus registra como se fossem 2. Nós não vamos entrar nessas questões, mas a situação que nós encontramos aqui em Marcos, e essa narrativa de Marcos é uma narrativa que mostra um encontro do reino que está se implantando com os espíritos imundos que dominavam a vida daquele homem e agia ali naquela região. Então o encontro do reino, não mais é uma parábola, mas é realmente um acontecimento, e nós vamos ver aqui nesse texto como que Jesus, ele enfrenta de forma visível esses espíritos imundos que possui o homem gerazeno. Então Jesus está enfrentando esses espíritos imundos. Vamos lá para o texto, acompanha aí no seu texto, os versículos de 1 a 5, não vou repetir, mas se você pegar aí de 1 a 5, você vai ver que Marcos vai descrever a situação desse homem. Eles chegaram à outra margem do mar, ao desembarcar logo veio aos sepulcros, ou seja, dos sepulcros estava próximo à praia, ele próximo à praia, que logo que eles saíram do barco, que saíram do mar, vem esse homem que veio do sepulcro, veio ao encontro dele, e esse homem estava possuído por espíritos imundos. Marcos está citando isso aí no versículo 2. E aí ele vai descrever essa situação em que esse homem vivia. Ele diz, o homem vivia nos sepulcros, vivia naquele que nós chamamos hoje de cemitério. Ele vivia por ali, aonde eles sepultavam as pessoas. E diz o texto que mesmo com cadeias ou correntes, ou com grilhões, eles pegavam esse homem, amarravam ele, e ele arrebentava, quebrava essas cadeias, quebrava esses grilhões. Eles não podiam subjugá-lo, é o que está escrito aí no versículo 4, os grilhões despedaçados, ninguém podia subjugá-lo. No versículo 5, ele nos dá uma descrição meio apavorante, é um negócio assim meio que larga a gente meio de cabelo em pé, porque diz o texto que ele andava sempre de noite e de dia, clamando, gritando por entre os sepulcros. Meus irmãos, você imagina você estar morando num lugar e um certo cidadão que quebra as correntes, se amarrado com corrente, arrebenta tudo, anda no meio de sepulcro, se cortando com pedras e gritando. Não sei, se eu morasse num lugar desse, eu não andava de noite. Quem é que vai andar de noite num lugar desse? E isso era uma realidade. Ele diz, andava sempre de noite e de dia, clamando pelos sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Note que ele não andava somente no sepulcro. Ele fica lá, ele mora lá no cemitério. Não, diz que ele andava nos montes.
Ele andava ali pela região. E esse homem, ele vai encontrar com Jesus, e quando Marcos trata isso e mostra isso de forma tão clara, ele mostra de forma detalhada a situação do homem e da ação do espírito, dos espíritos imundos na vida deste homem. Como que a vida desse homem era uma vida completamente eu não sei nem o que dizer, que vida que esse homem tinha. E nós vamos ver mais na frente que Jesus, ao perguntar, esse homem, esses espíritos reagem à presença de Jesus e eles vão dizer que eles são uma legião. Então esse homem vivia uma vida completamente perturbada. Infelizmente, tem muita gente hoje que lê um texto desse e fala que esse homem era um louco, porque na época eles não acreditavam, eles não sabiam o que era uma loucura, mas não é louco, porque a Bíblia fala em lunáticos e a Bíblia fala em gente possessa. A Bíblia fala em gente doente e fala em gente possessa. Então a Bíblia não confunde um louco com um possesso. Os textos bíblicos são claros. Este homem era possuído por espíritos imundos, ou por demônios. Então esse homem se apresenta aí até o versículo 5, Marcos vai descrevendo a situação desse homem. Então esse homem vivia numa situação terrível e perturbando a vida de todo mundo. Porque você imagina, você está morando num lugar, numa sociedade e tromba com um sujeito desse, sabendo que é um cara que era amarrado em corrente, e ele arrebentava as correntes. É uma situação complicada, porque nós entendemos que a força sobrenatural que agia nele. No versículo de 6 a 8, se você acompanhar, diz assim: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. A gente entende que quem correu e adorou foi o homem. Mas aí o versículo 7 diz: exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Ou seja, quem foi que levou o homem e fez ele se prostrar diante de Jesus? Eram os demônios. Porque olha o que ele diz: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Interessante, meus irmãos, que quem falava através da boca do homem era um dos demônios que estava nele. Um dos demônios falava na boca desse homem. Então a reação do espírito imundo diante de Jesus foi uma reação do rei chegando e os espíritos imundos se prostrando diante do rei. O Criador dos céus e da terra chega e eles se prostram. Ele vem e se prostra diante do Senhor. A ordem de Jesus, ela é dada a ele aí no versículo 8, quando ele diz, conjuro por Deus que não nos atormente, porque Jesus, por que ele disse isso? Porque Jesus dissera: espírito imundo, sai desse homem. Ou seja, quando o homem chega, Jesus dá a ordem, e espírito imundo sai desse homem. Quando ele dá a ordem, eles falam: o Senhor veio para nos atormentar? O Senhor está nos atormentando? E eles falam com Jesus. Aí o versículo 9, Jesus pergunta a ele: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muito. Agora ele fala no plural. Antes ele estava falando no singular, agora ele fala no plural. Somos muito. Então a pergunta de Jesus é uma pergunta que demonstra, quando você vai estudar o contexto de época, é uma pergunta que demonstra uma posição de autoridade sobre alguém e de posição de humilhação sobre o outro. Olha, eu sou autoridade sobre você. Qual é o seu nome?
Ele não diz o nome dele. Ele diz: legião é o nosso nome, porque somos muitos. O termo legião aqui, meus irmãos, ele está relacionado com a legião dos soldados romanos. A legião dos soldados romanos, segundo os historiadores, varia entre 6.000 a 6.300 homens. Era nessa faixa. Se você pegar o nome e levar ele naquilo que o demônio disse mesmo, eu não acredito que ele estava mentindo diante do Senhor, existia no homem 6.300 demônios, 6.000 demônios habitavam nele. Não é pouca coisa. Se você pensar que um demônio só já é um problema, 6.300 habitavam nesse homem. Por isso, uma demonstração de força, uma demonstração de uma ação tão descontrolada e tão sobrenatural sobre este homem, e a resposta do demônio a Jesus, desse espírito imundo a Jesus, ele diz: olha, nós somos uma legião, porque somos muitos. Eu não estou aqui sozinho, nós somos muitos. Quando ele fala isso com Jesus, quando chega no versículo 10, a partir do versículo 10, acontece um fato muito estranho, porque o versículo 10 ele diz: rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ou seja, Jesus diz a eles: saia desse homem. Aí eles começam, aí Jesus pergunta o nome, eles se prostram, aí eles continuam falando: nós não queremos sair desse país, nós queremos continuar aqui nesse país. Lembre que nós estamos falando de Decápolis, uma região pagã, uma região que não servia a Deus, onde existiam muitos deuses, e ele pergunta, ele diz a Jesus: nós não queremos sair do país. Olha no versículo 10, rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte, Jesus tinha saído na beirada da praia, encontrou com um homem, pastava ali pelo monte. Nós não sabemos a distância que é esse monte de onde Jesus estava. Estava por ali, pastava ali pelo monte uma manada de porcos. Os porcos aqui mostram para nós que Jesus não estava na região de Israel, aonde morava judeu, porque judeu, de forma alguma, criaria um porco. Meus irmãos, judeu não come porco até hoje. Se você oferecer um porco para um judeu, ele é capaz de te bater com um porco. Ele não come porco, porque para ele o porco é um animal imundo. Então tinha ali uma manada de porcos numa região próxima, com certeza numa distância que alguém dava para ver os porcos lá na manada. E os demônios, esse espírito, pediu, passava ali uma manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, repara que agora nós não sabemos se outros falaram, ou se aquele primeiro que estava conversando com Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Meus irmãos, aqui nós temos um negócio muito estranho. Muito estranho. Os porcos não tinham nada a ver com isso. O porco não tinha nada a ver com a situação. E esses demônios pedem para ir para os porcos. E Jesus dá uma resposta mais estranha ainda. Que Jesus diz? Jesus o permitiu. Então saíram dos espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, então deve ter entrado 3 demônios em cada porco, que se for 6.000 no homem, 2.000 porcos, aproximadamente, 2 demônios em cada, 3 demônios em cada porco, e diz o texto, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. O monte era próximo do mar.
Então era algo ali perto, onde Jesus estava. E aqui nesse texto, nós encontramos essa situação. Depois nós vamos fazer algumas colocações aqui com relação a isso. O que esse texto tem que nos ensina sobre Deus? Vamos deixar os demônios para lá e vamos focar no Senhor Jesus, em Deus. A primeira coisa que esse texto nos ensina sobre Deus é a soberania do Senhor Jesus sobre o mundo espiritual. Lembre que o texto anterior, da mensagem anterior, Jesus tinha soberania sobre a natureza. Jesus para o mar, Jesus para o vento. Agora vem ao encontro dele uma legião de demônios. Não é mais um demônio que ele expulsou de alguém possesso, como tem no início do livro de Marcos. Agora chega na presença dele, assim como veio uma grande tempestade, um tsunami, e ele para aquela tempestade, agora vem na presença dele uma legião de demônios. Ele é confrontado, ele chega próximo dele essa legião de demônios. O objetivo aqui é mostrar para nós que o Senhor é soberano sobre o mundo espiritual. O Senhor domina sobre todas as coisas. O Senhor domina sobre céu e terra, sobre o que há debaixo e o que há em cima. O Senhor domina sobre toda a sua criação e também sobre o mundo espiritual. Coloque isso no seu coração, coloque isso na sua mente. O Senhor domina sobre o mundo espiritual. Uma evidência muito clara disso, nós lembramos do acontecido em Jó. Eu costumo dizer que no texto lá daquela conversa de Deus com Satanás, que diz o texto que Satanás foi chegar diante de Deus, Deus pergunta para ele: onde você estava? Ele falou: eu estava dando uma volta por aí afora. Aí Deus pergunta: onde é que você viu meu servo Jó? Vi. Aí Deus vira para ele e fala assim: homem sério, íntegro, homem que me serve, me adora. Aí Satanás dá uma aula para a gente, meus irmãos. A gente não para pensar. Satanás dá uma aula. Satanás vira e fala para Deus assim: ele te serve, te adora, porque o Senhor cercou ele com a sebe viva. Irmãos, é maravilhoso essa palavra de Satanás, porque ele está falando para nós assim: Deus cerca o seu povo, ao ponto do mundo espiritual não poder se aproximar ou mexer com o servo de Deus. É isso que Satanás está falando. Olha, ele é rico, ele é próspero, ele te adora, porque o Senhor protege ele. O Senhor protege ele. Aí Deus diz para ele: vai lá e tira o que ele tem. Ou seja, Satanás só pôde tocar nas coisas de Jó, nas propriedades dele, nos filhos dele, nos animais dele, quando o Senhor permitiu. Note aqui uma coisa: os demônios viram e falam assim: não nos mande para fora do país. Não sei por que eles queriam continuar lá, não me pergunte. E viram e diz assim: deixa-nos entrar naqueles porcos. Meus irmãos, vontade ele podia ter, mas autoridade não tinha. Eles poderiam simplesmente, Jesus ter mandado sair, eles entrado nos porcos e jogado os porcos no abismo. Não, eles viram para Jesus e falaram assim: deixa a gente entrar lá. Ou seja, nós não podemos entrar naqueles porcos, nós não temos autoridade nenhuma para fazer nada com aqueles porcos. Nós só podemos fazer se o Senhor deixar. Se o Senhor não deixar, nós não podemos fazer. E aí Jesus fala: pode ir. Entra neles lá. Os irmãos, a autoridade do Senhor sobre o mundo espiritual é algo que você não pode perder de vista. E hoje nós estamos aí numa época onde muita gente quer dizer que existe um reino do mal que combate com o reino do bem. Mas irmãos, não existe não, meu irmão. Não existe isso.
Existe no mundo espiritual demônios, mas eles não combatem com o reino do bem. Não existe combate. Isso é a mesma coisa que você virar e falar assim: existe dois reinos, o reino das formigas que estão combatendo com o reino dos tratores. Ridículo. O reino das formigas querendo parar um trator. E aqui a diferença ainda é possível, porque com relação a Deus é que não tem diferença nenhuma. O demônio, ele tem poder? Tem. Tanto é que ele mantinha esse homem no estado em que ele mantinha, ele quebrava todas as correntes, ele rebentava tudo, ele se cortava e não morria. Mas repare uma coisa nesse texto: 6.000 demônios no homem. Conseguiu matar ele? Não. Mas que demônio é esse? Que rebenta a corrente, rebenta o que amarrava o homem e não conseguia enforcar o homem. Por quê? Irmãos, a resposta é simples. O Senhor nunca permitiu que fizesse isso com o homem. O Senhor permitiu que esses demônios ficassem nesse homem, perturbando aquele povo todo durante tempo, largando aquele povo doido, sem dormir. Mas o homem, e nós vamos ver lá na frente por que o Senhor não permitiu isso. Semana que vem, ou na outra. Então, o que nós entendemos aqui? O Senhor domina sobre o mundo espiritual. Outra coisa impressionante aqui nesse texto: Deus é misericordioso com todos. Esse homem não é judeu, esse homem é um pagão, esse homem é um gerazeno. Ele não pertence aos herdeiros genéticos de Israel. Ele não pertence ao povo de Israel, mas Jesus tem misericórdia com a vida dele. Ou seja, o nosso Senhor é um Senhor misericordioso. Põe isso na sua cabeça. Nosso Deus, antes de tudo, é um Deus misericordioso. Ele abençoa a quem Ele quer abençoar e Ele liberta a quem Ele quer libertar. Uma outra questão aqui é a questão da autoridade. Além da soberania, nós temos a autoridade. Porque o soberano muitas vezes é soberano, mas nós temos que vincular a soberania à autoridade. Repare o seguinte: no texto anterior, Jesus dominou sobre a sua natureza. Nesse texto, ele autoriza os demônios a entrar nos porcos. Ou seja, Jesus tem autoridade plena sobre o mundo espiritual e autoridade para permitir que os espíritos imundos façam somente aquilo que ele autoriza. Somente aquilo que ele autoriza. Então nós precisamos de ver nesses textos, no mínimo, essas três coisas. O Senhor domina, Ele é soberano sobre o mundo espiritual. A misericórdia do Senhor para com aquele homem, misericórdia do Senhor, e a autoridade do Senhor, quando Ele permite que aqueles espíritos imundos entrem naqueles porcos. Ele está dando uma permissão àquele que Ele tem sobre esses espíritos imundos. O texto também nos mostra alguma coisa sobre os homens. Primeiro, que um homem sem Cristo pode se tornar um possesso de espíritos imundos em qualquer obra. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Eu não estou falando que uma pessoa que não tem Cristo é possessa. Não estou falando isso. Porque senão nós teríamos que dizer que todo mundo que não é convertido é possesso. Isso não é verdade. A Bíblia diz que as pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados, elas são influenciadas pelo reino desse mundo, influenciadas por Satanás. E está lá em Efésios capítulo 2. Nós temos uma mensagem também sobre isso em Efésios capítulo 2. A partir do versículo 1. Age na mente, age na vontade, age na vida. Mas isso não significa possessão. Mas nós também temos que admitir que a Bíblia nos mostra que a pessoa sem Cristo, ela pode sim ser possessa. Ela pode ser possessa.
Mas também nós sabemos e entendemos que a pessoa, quando ela é cristã, de forma nenhuma o maligno pode possuir a vida de uma pessoa crente, cristão verdadeiro. Aquele que habita no cristão, o Espírito de Deus, é maior do que aquele que está no mundo. Ele é Senhor. Não tem possessão demoníaca na vida de cristão. Ah, mas pode perturbar. É outra coisa. A palavra possessão é quando possui ao ponto de falar na boca daquele homem, conversar com Jesus, e quem estava falando, o som da voz era do homem, as cordas vocais eram do homem, mas quem falava era um demônio. Isso é possessão. Ah, perturbar, trazer perturbação é outra coisa. Isso é um ato externo que não é o que está acontecendo aqui no texto. Então o cristão, ele não é possuído por espírito maligno. Por isso você não precisa de ter medo, porque o seu Senhor domina e é soberano sobre o mundo espiritual, sobre todo o espírito maligno. De forma prática agora, o que é que nós podemos e devemos praticar com esse texto? Primeiro, meus irmãos, o mundo espiritual é real. Nós somos ocidentais e nós temos uma tendência de achar que o mundo espiritual não existe. É muito comum no nosso meio nós dizermos que isso é coisa de lá, isso é aquilo outro, mas o mundo espiritual existe, ele é real. Segunda coisa, prática. Os espíritos imundos, eles possuem poder, limitado por Deus, controlado por Deus, mas eles têm poder. Aqui nós encontramos eles fazendo o que estavam fazendo com este homem e com poder. Ah, mas isso aqui foi só com esse homem. Não. O que aconteceu em Jó? O que acontece em Jó é que Jó perde tudo que ele tinha por influência e por ação de Satanás. Então, o mundo espiritual tem poder. Nós precisamos de estar sempre pensando nisso e lembrando disso, sabendo disso, porque há poder no mundo espiritual. E terceiro, o homem sem Cristo está sujeito a essa ação direta desses espíritos, que eu acabei de falar aqui agora também. Nós precisamos estar lembrando disso, porque muitas vezes você está lidando com alguém que você acha que é normal, que é comum, mas você está lidando com alguém que possui uma influência ou está sendo direcionado por espíritos malignos. Você tem que tomar cuidado com isso. Não é que você vai estar vendo espírito imundo em tudo quanto é lugar. Não, tem muitas pessoas que não tem nada disso. Ela é caráter mesmo, é o jeito delas, mas que isso é real, é real. Outra coisa que nós encontramos aqui nesse texto que é prático, a libertação de Jesus é integral. Nós vamos ver isso também na próxima mensagem. Jesus liberta o homem, não fica demônio nenhum na vida daquele homem, ele é totalmente liberto, saem todos os espíritos dele. E nós não podemos menosprezar a ação desses espíritos e não podemos também supervalorizá-los. Aqui é uma questão que, infelizmente, no nosso meio evangélico existe uma tendência de supervalorização da ação de demônios. Tudo que acontece é demônio. A pessoa vê um negócio qualquer, é demônio, repreende, faz isso, faz aquilo. Mas, irmãos, esquenta a cabeça com isso não. Se for demônio, não está fazendo nada mais do que Deus está permitindo ele fazer. Simples assim. Porque lá o meu, sei lá onde, o fulano, o beltrano, o meu vizinho, ou não sei quem, esquece disso. Se Deus está permitindo. Se é propósito de Deus que ele seja liberto, vai trazer na sua presença, você vai mandar sair, vai sair. Então tem gente que supervaloriza
a ação do inimigo como se o inimigo fosse um super Deus, ou um deusinho menor do que o nosso Deus. Não existe isso, meus irmãos. Espíritos malignos são anjos decaídos, são criados por Deus, estão debaixo da autoridade do Senhor. O Senhor domina sobre eles, e eles têm que obedecer. Ele não é onipresente, Deus é onipresente. Não importa onde você esteja, o Senhor está com você, está no seu coração, está na sua vida. Então você não tem que menosprezar e também não tem que supervalorizar. Você tem que manter o seu equilíbrio, a sua segurança, sabendo que o que te mantém não é você, é o seu Senhor, que domina sobre céus e mares, é o seu Senhor que domina sobre todas as coisas. Então nós às vezes ficamos meio paranoicos com isso, como se isso não fosse algo natural. É natural. Jesus enfrentou isso, os apóstolos enfrentaram, e isso é algo natural. É do mundo espiritual? Mas faz parte deste mundo até a volta do Senhor Jesus, porque quando Jesus voltar, acabou. Serão presos para sempre no inferno, junto com aqueles que não forem salvos, que serão junto com eles para lá. Eu quero concluir dizendo o seguinte: Jesus é superior a todo poder no mundo material e no mundo espiritual. Jesus é superior a todo poder. Hoje nós estamos enfrentando um problema muito sério. Tem gente aí que acha que o poder do mundo, com relação ao governo, pode todas as coisas. Meus irmãos, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Meus irmãos, não acontece nada neste mundo, que não seja por autorização do Senhor. Esquece disso. Porque agora nós temos um governo assim, um assado. Meus irmãos, esquece. Se o Senhor quiser que qualquer um de nós aqui morra daqui a 30 segundos, nós vamos ter que parar esse culto, chamar a polícia, chamar alguém para vir cá e fazer um exame, por que morreu, porque nós vamos ter um defunto aqui amanhã. Fim de papo. O culto vai acabar daqui a... Quem é que quer experimentar aí para ver se acontece? Não tem jeito, meus irmãos. Tem um ex-amigo meu, que não é mais meu amigo, porque me deixou aqui e foi embora para o céu, que eu creio que foi. Ele estava na igreja, pregou, foi ministrar a ceia, terminou de ministrar a ceia, todo mundo fez, ele caiu, correu lá e estava morto. Daí, meus irmãos, vocês lembram de Nabucodonosor? Inventou lá de achar que ele era alguma coisa. E tem umas coisas na Bíblia que são curiosas e engraçadas. Deus colocou ele para pastar. Para te mostrar que você não é nada, vai comer capim. Meus irmãos, o outro estava lá, e como Deus lá em Atos Apóstolos e tal, e aí todo mundo, Deus, chamou ele de Deus. É morto. Irmãos, esquece esses negócios. Nós podemos fazer muitas coisas nesse mundo, nós podemos agir, nós podemos tomar providências em muitas coisas, mas lembre de uma coisa: o Deus da providência não é você. Não é você. Nós temos que trabalhar, nós temos que votar, nós temos que escolher, nós temos que fazer essas coisas todas, mas faça isso de forma bem tranquila, sabendo que nada debaixo desse sol acontece sem a permissão do nosso Senhor Jesus.
A Ele foi dado o governo dos céus e da terra. E nós veremos Ele voltar e um dia nós estaremos com Ele longe desse trem todo. Ou aqui mesmo, só que uma terra renovada, tudo refeito para a glória do nome dEle. Ele tem poder. Ele tem poder. Ele é o poderoso. O resto, cale-se diante dEle. Dobre-se diante dEle. Porque Ele é o Senhor. E morreu para isso. Ele é o Criador. Ele é o Senhor. A Ele foi dado todas as coisas. Então, fique tranquilo. Dorme tranquilo. Se você acordar de noite e ver um demônio lá dentro do seu quarto, você vira para o lado e fala assim, é você? Então eu vou continuar dormindo tranquilo. E dorme tranquilo. Deus me livre, pastor. Que Deus me livre. Ou então você vê ele lá dentro do seu quarto e fala assim, deita aqui no canto da minha cama. Que é mais fácil você aqui no canto da minha cama, porque aqui no canto da minha cama, pelo menos você não vai ficar sem fazer barulho para ele. Deita aqui. E nós vamos dormir junto aqui. Dorme aí que eu vou dormir aqui do lado. Mas por que ele vai fazer o que com você? Tem uns que lá não querem não. O que tem, gente? Vocês acham que não deve ter uma meia dúzia aí nessa janela por aí afora olhando para a gente? Não. Tem, meus irmãos. A Bíblia diz que ele anda ao seu... Você acha que você vai daqui no Ipatinga de ônibus, de carro, não tem um diabão sentado lá do seu lado, ou lá dentro do carro, ou lá pegando uma carona no seu carro? Tem, meu irmão. Tem. Mas pastor, você está me dizendo que eu posso andar com um diabo lá no porta-mala do carro? Pode, não tem problema nenhum não, hein? Ele anda ao nosso... Ou então a Bíblia está mentindo. Está mentindo? Não está. Ele anda ao nosso redor, procurando o quê? Oportunidade. É só você não dar oportunidade. Então eu tenho que ficar me vigiando. Não, você precisa se vigiar. Você vira para o Senhor e fala assim, Senhor, na hora que eu estiver começando a dar uma oportunidade para Ele, o Senhor me avisa, tá? Pronto. O Espírito Santo vai falar com você, olha, você está começando a dar oportunidade. Aí você vai lá, pede perdão, resolve, Então, se ele aparecer no seu quarto, você vira e fala assim, deita aqui para nós dormir junto aqui. Você deita aqui no cantinho, nós vamos dormir, porque amanhã eu tenho que levantar cedo, estou cansado, e não me perturba não, hein? Deita aí. Irmãos, não se preocupe com isso. O seu Senhor é Senhor do mundo espiritual. Não acontece nada nesse mundo espiritual que não seja dominado e dirigido pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Vamos cantar um cântico e depois nós